Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês através desta live e dizer que sinto muito feliz em poder comunicar com vocês, mesmo à distância, comunicar através deste aparelho de computador, ou celular, ou televisão, né? É uma alegria muito grande poder levar até vocês aí a mensagem de Deus para os vossos corações, no momento tão difícil em que nós continuamos vivendo, mas a palavra de Deus é aquela que nos fortalece e que nos renova a cada momento, a cada dia e a cada hora. Eu vou meditar com você na Bíblia. Eu convido para você abrir a palavra de Deus, que é no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. É um texto bastante conhecido dos irmãos, principalmente os mais antigos na fé. Mas é um texto de profundidade muito grande para as nossas vidas. Isaías capítulo de número 6, o versículo de número 3 a seguir, diz assim: clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. Meus irmãos, chama-nos a atenção a forma em que Deus chamou o profeta Isaías. Lembrando os irmãos que na época em que mais ou menos no ano de 700 antes de Cristo, aí mais ou menos, 700 anos de Cristo, 700 anos antes de Cristo, foi que foi escrito o livro do profeta Isaías. Mas em mais ou menos 740, Isaías já teve o chamado. E eu quero dizer aos irmãos que Isaías, ele era um homem nobre. Quero que você entenda isso. Ele vinha de uma família aristocrática. Família aristocrática era um povo na época que tinha cultura, que tinha conhecimento, e que muitas das vezes o poder chegava às suas mãos através das heranças dos seus antepassados, né? Então veja bem, então eu quero que você entenda que Isaías era um homem nobre. Ele era um homem nobre. Ele era um homem que pesava o seu falar. Os aristocráticos eram assim, eram refinados. Eles pesavam as suas falas, eles tinham toda a educação. Eles tomavam o máximo de cuidado possível para dizer alguma coisa. Então nós vemos aqui muitas lições quando Deus chama o profeta Isaías. Ora bem,
Deus tira o profeta Isaías de uma família aristocrática e traz ele para ser um profeta, um mensageiro dos recados que Deus queria, tanto para Judá quanto para Israel. Então, Isaías foi um profeta ali de Judá e também de Israel. Mas o povo na época, eles não viviam bem diante de Deus. Eles viviam em pecado. Mas quando eu falo em pecado, eu não estou falando somente em pecado de prostituição, que às vezes muitas pessoas podem entender desta forma. Se você pegar o livro do profeta Isaías no seu capítulo 1, Deus mostra aí quais eram os pecados tanto de Judá quanto de Israel. Ora, e aí, olha alguns pecados deste povo. Eles, no capítulo 1, versículo 4, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, de semente de maligno, dos filhos corruptos. Eles chamam esse povo, Deus chama este povo de corruptos. Deus chama este povo também por falta de amor, porque ele fala que eles não cuidavam das vossas viúvas. E era um dos critérios muito importantes para Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas. Era um povo idólatra, um povo que estava partindo cada vez mais para a idolatria. E por causa do pecado deles, a terra estava assolada. Em 722, Israel foi tomado cativo. E depois de 722, já em 680 alguma coisa, aí entra Judá, que também foi assolado, foi tomado cativo pelos babilônicos. E aí, eles estavam sofrendo consequência, tanto Judá quanto Israel, por causa do pecado deles, que Deus não estava se agradando. E Deus usou o profeta Isaías para repreender o povo. Veja bem, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: a vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença e está devastada como em uma subversão de estranhos. Então, ele está mostrando aqui para o povo de Judá, quanto também para o povo de Israel, o porquê eles estavam sofrendo aquele estado, o estado deles. As consequências eram exatamente por causa dos vossos pecados. Versículo 10, do capítulo 1. Ouvi a palavra do Senhor, ó vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós o povo de Gomorra. A idolatria, a perversidade sexual também tomava conta deles, né? No versículo 11, ele diz o seguinte: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocausto de carneiro e de gordura de animais médios, e não folgo com sangue de bezerros, nem dos cordeiros, nem de bodes. Quer dizer, eles estavam fazendo sacrifício ao Senhor, porém não tinha obediência. Então o Senhor estava mostrando aqui para eles que aquele sacrifício não estava adiantando nada, não estava chegando diante de Deus, porque o que Deus queria aqui, em primeiro lugar, era a obediência do povo. E é o que Deus quer de nós. Em primeiro lugar, Ele quer nossa obediência. Em primeiro lugar, Ele quer a nossa verdadeira adoração. Ele quer, em primeiro lugar, que nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida. É isso que é uma das coisas mais importantes no quesito de salvação. E aí, Deus, então, chama o profeta Isaías em meio a esta turbulência de pecado.
E, portanto, em meio a esta turbulência, o Senhor lhe dá uma visão, né? Ele diz no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Quer dizer, em meio àquela tanta coisa, em meio àquela perversidade, a glória do Senhor ainda existia. A glória do Senhor ainda era grande e era necessário ser reconhecida. E ele vem no versículo 2, e os serafins estavam acima dela, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, né? Portanto, os serafins, eles eram anjos que tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Os serafins aqui, eles tiveram uma função de fazer algo que era necessário no reino e no mundo espiritual. E aí escute. E quando ele vê a glória, no versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quer dizer, ele tem a visão, a glória de Deus, a tamanha da glória de Deus era tão grande, que ele via que os umbrais da porta se moviam, da tamanha glória de Deus. Mas eu encontro aqui no profeta Isaías algumas características necessárias para a nossa vida, para que sejamos instrumento nas mãos de Deus, para que sejamos aquilo que Deus quer. É necessário algumas características, é necessário recuarmos, é necessário tomarmos algumas decisões. E olha o que ele diz, no versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Ele vê a glória de Deus, ele vê a magnificência de Deus, e agora ele se coloca como homem, vê o seu estado, e reconhece o seu estado. A primeira coisa que o profeta Isaías teve, uma das primeiras coisas que ele teve, foi reconhecer o seu estado, a sua situação. E aí ele diz, eu vi a tua glória, Senhor. Ela é tamanha que eu não sou merecedor da tua glória. Ai de mim, porque eu já estou perecendo. Ele reconhece o seu estado. E além de tudo, ele disse, eu habito num povo de lábios impuros, né? Porque eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e também estou habitando num povo de lábios impuros. Quer dizer, nós todos somos uma coisa só. Nós não prestamos. Dependemos da tua graça, dependemos da tua misericórdia. Dependemos do teu amor. Eu não sou nada, Senhor. Foi o que o profeta Isaías quis dizer. E agora, em meio ao meu pecado, em meio às minhas iniquidades, eu vi a tua glória. Eu vejo a tua glória, né? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Viram o Rei. Ele reconhece o teu estado, ele reconhece a tua situação, ele humilha perante o Senhor, é o que nós precisamos, reconhecer o nosso estado de homem pecador e humilhar perante o Senhor. Foi o que aconteceu. Quando o Senhor viu a sua atitude, ele pega o anjo, o serafim, e diz, agora entre em ação. Porque ele se humilhou. Ele reconheceu o seu estado. Ele reconheceu a tua real situação. E aí, quando ele reconhece o teu estado, o céu começa a se mover ao teu favor. Ei! Você que está aí do outro lado, à medida que você reconhece o teu estado como pecador e se humilha perante a presença do Senhor, e reconhece a glória de Deus, e reconhece
que eu e você somos pecadores, o Senhor começa a trabalhar ao nosso favor. E o céu agora começa a trabalhar ao seu favor, e vem um serafim, né? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz era uma ferramenta que mexia ali no meio do fogo, tipo de um alicate, para quem conhece, grande, era um instrumento de trabalho. O serafim vai lá, movimenta no altar, pega aquela brasa com aquela ferramenta, vem e toca nos lábios de Isaías. Se Deus não trabalhar ao nosso favor, se Deus não nos transformar, primeiro temos que deixar Ele nos transformar, dar lugar para que Ele faça isso. Na medida em que nós damos lugar para que Ele faça isso, Ele vem e começa a trabalhar. Assim como quando Ele trabalhou com Moisés, Ele transformou Moisés. E agora Ele vem através do profeta Isaías, um homem aristocrata, um homem sábio, um homem inteligente, um homem de cultura, um homem que estava no meio dos nobres. Aí o Senhor vem, chama ele e diz: não é a nobreza, não é isso que eu quero, não é a nobreza ou não é a pobreza que eu quero o homem transformado. Eu quero o homem de coração aberto. Quando eu digo homem, eu falo homem e mulher. Eu quero alguém que deixe eu trabalhar na tua vida e deixe eu usar a tua vida. É isso que eu preciso. Aí o Senhor vai lá, pega aquele homem nobre, né? De paladar, de gosto refinado, de tantas outras coisas, e começa a mudar o teu falar, a tua característica. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, porque Ele pega o profeta Isaías, tira do meio dos nobres e vem usar o profeta como profeta de mensagem de justiça, de juízo. E lá na frente, a partir do verso 40 mais ou menos, uma mensagem de fé, de esperança, que já vinha com o Messias. Então, o profeta Isaías, muitas das vezes, ele foi recusado pelo povo, porque a sua mensagem era dura. Ele precisava pregar uma mensagem de arrependimento dura, de que o povo enxergasse o teu real estado. Então ele toma agora o profeta Isaías e muda os teus lábios, muda o teu falar, unge, pega o fogo, porque o fogo aqui é no sentido da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus aqui, e entra nos teus lábios, movimenta os teus lábios. E a partir daí, o profeta Isaías, ele levanta com uma outra característica, e é bíblico isso. Quando nós vemos homens reunidos no dia do Pentecoste, né? Em que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Lembra que a partir dali começa a nascer uma nova geração, nasce um Pedro que a partir de agora ele começa a pregar, e na sua pregação, movida pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Portanto, o homem movido pela presença de Deus, movido pela presença do Espírito Santo, ele tem outra característica, ele muda, a vergonha vai embora, o medo vai embora. Tudo aquilo que está intrínseco dentro da sua natureza, o Espírito Santo vem, transforma, muda o caráter, muda a pessoa. E foi aqui que aconteceu com o profeta Isaías. Versículo 7, com ela tocou a minha boca, e eis que isso tocou os teus lábios, ele diz, o anjo diz, o serafim diz, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado teu pecado. Depois de todo esse processo, no versículo 8 ele diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Nem todo mundo ouve a voz do Senhor. Tem pessoas que pensam que está ouvindo a voz do Senhor e às vezes não está ouvindo.
às vezes está ouvindo algo enganador. Porque para realmente ouvir a voz do Senhor, precisa passar por um processo. Precisa passar. É lógico que tem pessoas que em meio ao pecado, né? Deus brada do céu, fala com ele alguma coisa. Tem isso. Porque às vezes Deus tem um tratado específico com aquela pessoa, tem algo específico com ela. Isso pode ocorrer. Mas aqui, para que Isaías pudesse ser o instrumento verdadeiro na mão do Deus verdadeiro, ele precisou passar por um processo. E ele diz que depois disso, depois que ele reconheceu o seu estado, o anjo veio, tocou os seus lábios com uma brasa. Ele diz que depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Quer dizer, a partir de agora a minha linguagem é do céu. Eu compreendi Deus, eu compreendo Deus, compreender entre aspas, né? Porque é profundo esse significado. Eu vi a tua glória e agora eu começo a ouvir a tua voz. A voz da sua chamada, do meu chamado. Eu começo a ouvir agora o propósito que ele tem comigo. Muitas pessoas hoje, eu quero dizer para você, não estão ouvindo a voz de Deus porque não dá lugar, não tem um processo de arrependimento, não tem um processo de reconhecimento do seu estado, não pede Deus para ver uma transformação. Ele não ouve a voz de Deus, não ouve o que Deus tem para falar com ele e fazer com a sua vida. Ele está muitas das vezes, eu posso dizer, perdendo tempo entre aspas, que ele poderia estar sendo aprofundado na glória de Deus. Ele poderia estar aprofundado em conhecer os mistérios de Deus, mas ele prefere conhecer superficialmente, não ouvindo a voz de Deus, né? Em meio ao mundo que nós estamos vivendo. O mundo inteiro, parte deles, não estão ouvindo a voz de Deus, porque as suas preocupações são outras. As suas preocupações são naturais ou carnais e não são espirituais. E só vai entender a voz de Deus quem tem preocupação verdadeira espiritual e haja uma transformação lá dentro do coração, por completo, para entender os mistérios de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Agora ele escutou a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vai fazer o nosso papel? Deus dizendo: o meu papel é uma coisa, o teu papel, profeta Isaías, ou outros profetas, ou mensageiros, ou sacerdotes, ou ministros, o teu papel é o teu papel. O meu de Deus é outro. Deus dizendo aqui dentro da palavra: eu vou aonde você como ser humano não vai. Aliás, aonde você como ser humano deva ir. Aí eu vou. Aí eu estou com você. Mas tem coisas que cabem a você, cabe a nós fazermos. Aí ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem vai anunciar a este povo? Quem vai ser o profeta de Judá? Quem vai ser o profeta de Israel? Quem é que vai ser? Isaías transformado, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito de Deus, porque não é qualquer um que diz isso, né? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer algo mais profundo com você. E você precisa se prontificar e dizer: eis-me aqui. Esse dizer eis-me aqui não é só dizer. Tem todo um processo atrás desse dizer eis-me aqui. E aí ele diz: envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis,
e vedes em verdade, mas não percebeis. É a mesma coisa daquele versículo que diz: muitos chamados e poucos escolhidos. Está no meio do povo, está ali, está glorificando, está vendo a glória de Deus, mas não experimentou, não entendeu, não sabe o que é. Às vezes vai até a igreja, canta, prega, testemunha, gosta, mas ainda não entendeu o que Deus realmente quer comigo e quer com você. Ainda não entendeu os mistérios de Deus, né? Aí ele diz: vocês vê tudo isso e não entende, e não percebe. Não percebe. Está parecendo aqueles discípulos do caminho de Emaús. Os discípulos iam caminhando, e o Senhor já estava ali há muito tempo com eles, e conversando e dialogando. E muitas das vezes o Senhor está ao nosso lado, está ao teu lado, mas ainda não percebeu. Nós não percebemos, ou você não percebeu. Mas por que não percebeu? Porque tem alguma coisa que ainda tapou os teus ouvidos espirituais, tapou os teus olhos espirituais para não enxergar, tapou os ouvidos espirituais para não ouvir a voz de Deus, e os olhos espirituais para não enxergar a glória de Deus. Na verdade, vocês vê tudo isso e não percebe. Eu quero encerrar dizendo para você que a glória de Deus é tremenda, o amor de Deus é tremendo pelas nossas vidas. E Deus precisa de você, Deus precisa de mim. Talvez não para ser um profeta como foi o profeta Isaías, mas talvez pelo menos para ser um adorador, para ser um entregador de mensagem através da tua pessoa, através dos teus testemunhos, através do teu olhar, através das tuas mãos. Talvez não para ser um profeta como foi o profeta Isaías, mas para ser um instrumento nas mãos do Senhor, de forma em geral. E eu quero dizer para você que é tempo de acordar, é tempo de se levantar e perceber que Jesus está voltando e que Ele está bem pertinho de nós para nos ajudar, para nos abençoar, para nos fortalecer e para falar mais profundamente conosco. Porém, não estamos com os ouvidos espirituais atentos e os olhos espirituais abertos para enxergar o Senhor bem pertinho de nós. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. E eu quero orar por você neste momento. Grato a Deus pela tua vida e por te dar a oportunidade de, neste momento, ouvir esta palavra. Pai eterno, eu adentro na tua presença neste momento. Grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá, através, ó Deus, desse YouTube, dessas redes sociais, ou do Instagram, ou do Facebook, ou através do WhatsApp, em que as pessoas possam ouvir esta mensagem vindo de ti. Eu pude ser o instrumento para levar até o homem ou a mulher, ou jovem ou adolescente, esta mensagem. Que este homem, que esta mulher possa reconhecer que ele é pecador, que ele não é nada sem a tua glória e sem a tua presença, e que somente o Senhor pode abençoar, guardar e proteger, e que a tua bênção esteja sobre todos os ouvintes, sobre o Brasil, sobre a tua igreja de forma em geral. Em nome de Jesus eu oro agora. Entra no lar, entra no trabalho, entra neste carro, aonde essa pessoa possa ouvir esta mensagem, e que através dessa mensagem o teu Espírito Santo mova o teu coração, e a partir de hoje ele seja transformado pela tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e por fé te agradeço. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família,
Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.